Salve, salve nação, saudações, Flamengo 3, Cusco 0. Temos aqui esse corte do programa Linha de Passe pós-jogo analisando a vitória do Mengão que chegou a 16 pontos e neste momento é o líder geral da Libertadores da América. Que maravilha! Galera, que jogo foi esse, hein? Foi sofrido o primeiro tempo, com muitas chances criadas, finalizações e nada da bola entrar, né? A bola só foi entrar aos 35 minutos do segundo tempo. O Flamengo fez 1-0 e depois, cara, fez 2 e fez 3 e fez 4 e estava impedido. Rapaz, se o Samuel Lino, Paquetá e Pedro entra antes, olha, falar pra você, viu? Poderia ter sido 5-6, porque o Flamengo, com os jogadores que tava, né, até a entrada desses jogadores que eu falei, o Flamengo não tava conseguindo furar a bolha, furar ali a retranca do time do Cusco, né, cara? Mas com a entrada aí do Samuel Lino, Pedro e Paquetá melhorou muito o time, né? E o Pedro perdeu um gol embaixo da trave, cara. Eu nunca vi o Pedro perder um gol desse. Mas depois ele se ajeitou ali com o Bruno Henrique. Bruno Henrique fez 2 gols, cara. Bruno Henrique fez 2 gols. E o Paquetá fez o dele de pênalti, né? Só que o Bruno Henrique só fez 2 gols por causa da entrada do Samuel Lino, do Paquetá, do Pedro, né? Porque daí o time do Cusco ficou totalmente perdido, né, cara? O Gonzalo Plata jogou muita bola, tá? Diga-se de passagem, a gente tem que lembrar do Plata aqui. Jogou muita bola e merece aí nossos aplausos. Vamos lá pro vídeo então, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Simbora! Fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Terminou no Maracanã, Flamengo 3, Cusco 0. A gente já imaginava que o Flamengo poderia ganhar com boa vantagem, fazer saldo, fecha a primeira fase da Libertadores. Classificado já estava, mas fecha com 16 pontos. E com o saldo de hoje, o Flamengo tem grandes chances de ficar com a melhor campanha da primeira fase. Temos o Rivadavia ainda que pode chegar a 16, mas dificilmente alcança o saldo do Flamengo. E temos o Rosário Central, que pode chegar também a 16, mas também vai ter dificuldade para chegar nesse saldo aí do Flamengo. Portanto, a torcida do Flamengo feliz com o resultado final, mas uma torcida que vaiou antes do jogo, uma torcida que vaiou no intervalo e um Flamengo que precisou da cavalaria para conseguir esse placar com o qual terminou o jogo. Vitor Birner, boa noite. Tupac, Jean, André, professor Calçade no estádio, aos fãs do esporte. Excelente. Acho que o Flamengo tinha algumas missões. A primeira era ganhar por um bom resultado, cumprida. Segunda, mostrar que o time que provavelmente vai jogar contra o Curitiba consegue competir em alto nível. Consegue? Falhou. Terceira era, de alguma maneira, não dava para apagar, mas amenizar o sofrimento da torcida depois do 3-0 para o Palmeiras, que gerou vaias antes do jogo, vaias no intervalo por 0-0, né? Ainda com o resultado por 0-0. E aí quem pode responder no nosso chat se ela fez isso ou não, o resultado fez isso ou não, é a própria torcida. É verdade. Daqui a pouco a participação do nosso chat. Já tá bombando aqui já. Daqui a pouco o Birner vai pegar alguns destaques aqui do nosso chat, mas antes os destaques da nossa mesa aqui. Zupac, boa noite para você. Daqui a pouco a gente vai ouvir os jogadores do Flamengo, claro, o treinador também. Mas tirar um pouquinho daquele gosto amargo do final de semana? Ou não? Tudo bem? Pouquinho, William. Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esportes. Assim, de maneira bem objetiva, o resultado foi bem melhor do que a atuação. E a atuação, o nível abaixo da atuação do Flamengo, especialmente antes dos titulares entrarem, da cavalaria entrar, como você bem falou, quase colocou em risco uma decisão do Leonardo Jardim que, para mim, foi acertada. Então, o técnico do Flamengo tinha uma decisão aparentemente difícil para tomar, que era privilegiar o principal jogo da semana, que é o jogo contra o Curitiba, ou melhorar a relação com a torcida e apagar a impressão deixada contra o Palmeiras no último final de semana. O Flamengo poderia jogar bem com esse time e apagar a imagem ruim deixada, mas o risco era maior de acontecer algo que pudesse piorar essa relação. E ele, entre razão e emoção, ele optou pela razão. Alguns jogadores, por exemplo, o Pedro vai jogar contra o Curitiba. Sim. Né? E para mim ele tomou a decisão correta, mas o nível de atuação do Flamengo durante 65, quase 70 minutos
quase tumultuou ainda mais, poluiu ainda mais esse olhar. No fim das contas, o Flamengo venceu com folga, vai ter a melhor campanha da primeira fase. Cravou já, Zupa? Ah, Rosário já, não chega? É muito Rivadavia, improvável. eu tenho certeza que não. É improvável, são goleadas muito largas que tem que acontecer. E o Flamengo inverte o seu destino em relação às últimas Libertadores, né? Nas últimas 3 ele passou em segundo, nessa ele não só passa em primeiro, como vai cravar a melhor campanha. Mas a gente tem coisas a dizer, coisas a analisar sobre os jogadores que a gente espera respostas e hoje tiveram a chance e não deram, aqueles reservas. Esse gol aqui, galera, o Pedro não pode perder um gol desse, né? Olha aqui. Eu não tô aqui criticando o Pedro não, tá? É só uma pontuação. Olha o gol que o Pedro perdeu embaixo da trave, ó. E hoje tiveram É a primeira vez que eu vejo o Pedro perder um gol feito, cara. a chance e não deram, aqueles reservas que estão buscando mais espaço, buscando confundir a cabeça do técnico e não deram resposta. Quem deu resposta é que a gente sabe que dá resposta. Pedro deu resposta, Bruno Henrique deu resposta, Lucas Paquetá deu resposta. Aliás, Pedro vai estar no final de semana, Bruno Henrique vai estar no final de semana, Luiz Araújo vai estar no final de semana. Tá falando do Flamengo? Não, Samuel Lino vai estar no final de semana, o Everton Araújo vai estar no final de semana, o Jorginho não sei se vai estar, né? O Jorginho talvez não jogou. Mas vamos combinar que, né, não tá assim, nessa terra arrasada também o jogo do final de semana. O Jorginho não. Então, o Jorginho já não estava nesse jogo, acredito que não vai estar ok pro final de semana. Uma fratura. Então também já foi. Mas você tem o Everton Araújo, por exemplo. Enfim, não é essa terra arrasada toda para o jogo contra o Coritiba. Mas hoje, quem resolveu a parada foi o Bruno Henrique. 2 gols, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. O Bruno Henrique resolveu, mas acho que assim, se foi o Bruno Henrique ou se foi eu, nem dá para dizer que assim, o Bruno Henrique resolveu por ter feito os gols, mas o que mudou o Flamengo, como vocês já disseram, foi a entrada de jogadores importantíssimos do banco de reservas, né? Então, o Pedro... Tá vendo? Eu não sou tão burro assim, tá vendo? A mesma coisa que eu falei, cara. O Paquetá, Samuel Lino, acho que foi a partir do momento ali, né? As mudanças acontecem aos 60 e aos 70 minutos e foi justamente a partir dali que o Flamengo começou a produzir muito. Acho que o resultado, de verdade, ele vale até mais, né? Os 3-0 para justamente não permitir que o buchicho continue, que as vaias, né? Porque o time seria vaiado no final do jogo se não tivesse ganhado por 3-0. Acho até que um 1-0 de repente não ia bastar. Então foi importante, né? Fazer não só um gol, mas fazer 2, fazer 3. E acho que talvez mais importante por esse aspecto aí, né? De relação com a torcida, de não permitir muita vaia, muita reclamação, do que exatamente pela melhor campanha. Por que eu digo isso? Porque se o Flamengo não tivesse a melhor campanha, se o Flamengo empatasse, você já falou quais seriam os times que poderiam superá-lo, né? O Rivadavia e o Rosário. Ok, claro que é pior enfrentar esses times fora de casa num eventual mata-mata, mas também acho que não mudaria radicalmente a vida do Flamengo se tivesse que enfrentar um desses 2 times fora de casa. Eu acho que aí depende muito de quem é o adversário também para você dizer, né, o quanto valeria ou não decidir em casa. De qualquer forma, o Flamengo vai ser o primeiro colocado, estou de acordo geral, estou de acordo com o Zupa, vai resolver em casa, né, todos os mata-matas até a decisão. E mais importante, eu acho que para o momento todo, mais importante é ter esse momento de paz. Agora, eu quero ouvir o Leonardo Jardim, porque eu acho que a escalação, ela não se explica automaticamente. Quando o Zupa fala, porque ele no fim preservou os jogadores para jogar no final de semana, entendo. No caso do Pedro foi isso, mas por exemplo. Preservou alguns selecionáveis. Então, preservar o Paquetá, por exemplo. 10 jogadores fora. O que explica? Quase um time inteiro. Não, mas o que explica preservar? É verdade. Preservar o Varela. O que explica preservar o Paquetá, o Varela, o Léo Pereira, né? Ah, mas ele queria dar rodagem para os jogadores chegarem com mais ritmo de jogo contra o Coritiba. Caso do Vitão, que jogou muito bem, né? O Vitão, junto com o Danilo. André fez boa defesa, jogou bem também. O André não decepcionou, saiu bem do gol quando tinha que sair, né? Então, assim, cara, o Jardim ele fez alguns testes, só que o resultado do jogo foi ficando perigoso porque o primeiro gol só saiu aos 35 minutos do segundo tempo. Eu já estava numa pilha de nervos, cara. O Paquetá.
que foi um cara que entrou bem no jogo, Léo que foi Pereira. importante. Acho que a falta de... Acho que também é uma comparação entre o que é mais... Era realmente primordial ter o Paquetá e colocá-lo em risco? Em risco pra quê? Para a Copa do Mundo. Pra Copa do Mundo. Mas então... O Flamengo já classificado em primeiro Eu lugar. acho, Jean, que ele Eu acho preparou, que esse é o ponto. ele testou Então, o time para jogar contra o Curitiba. Isso aí. Eu acho que pode ser. isso. Então, mas por isso que eu digo que, assim, não é... Tá vendo? Só aqui já pintam duas argumentos. teorias diferentes. Uma que foi para preservar o Paquetá olhando para a seleção, para a Copa do Mundo. A outra que ele quis, no fim das contas, usar jogadores que ele vai usar contra o Curitiba. Mas eu acho que, no fim das contas, existiam escalações que a gente podia dizer, bom, ele escalou estes caras todos aqui, porque estes caras todos não estarão no fim de semana e, portanto, ele não vai se preocupar com esses caras, depois é um problema da seleção e vamos embora. Mas não, vários selecionáveis começam o jogo no banco de reservas. Só o Danilo jogou o jogo. Só do Danilo jogou, dos selecionáveis. O Alexandre entrou no final. Dos selecionáveis do Brasil. Não, o Alexandre Brasil não. entrou no final. É que tem outras... Não. Entrou o Cebolinha. Ia entrar o Alexandre. Daí ele não deixou o Alexandre entrar na hora que saiu o primeiro gol do Bruno Henrique. Aí entrou o Cebolinha. que vão embora. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é assim, a gente falava ontem disso, né? Será que ele vai optar por, de repente, poupar os caras que vão jogar no sábado fisicamente, para ter esses caras inteiros fisicamente? Será que ele vai escolher colocar esses caras para que esses caras, de alguma maneira, se entrosem para jogar no sábado juntos? Será que ele vai olhar para a importância do jogo contra o Cusco mesmo, não vai ficar pensando no Curitiba? Então, eu acho que ele tomou decisões pontuais ali, caso a caso, me parece. E provavelmente vai explicar isso na coletiva. É que o resultado do jogo com o Palmeiras aumenta a importância do jogo com o Curitiba. Muito. Sim. Era mais do que esse jogo de hoje. Que já era um jogo incômodo por ser nessa data, com tanta gente que não pode jogar, não pode. 10 jogadores, potencialmente, dependendo aí das últimas listas e tal. Você está falando 9 selecionáveis ou 10 selecionáveis, Jorginho, mais o Jorginho. O Jorginho, né? O Jorginho machucado, lesão, fratura. Infelizmente para ele e para o Flamengo. Então, não é que se o Flamengo tivesse ganhado do Palmeiras no fim de semana, não, tudo bem, não. Mas você, né? Sim. Torcedor hoje vaiou o Flamengo no intervalo. Foi. E antes também. Antes mesmo do intervalo já tinha ali uns cânticos mais depressivos e tal. O Carrascal ouviu em relação ao time. Que aliás não entrou. Não entrou. Não. Então, as decisões que o Jardim tem que tomar, elas são mais pesadas agora, porque o Flamengo precisa dar um jeito de ganhar do Curitiba. Que tem a terceira melhor campanha fora de casa no Brasileirão. Sim. Indiscutivelmente, a questão do calendário é polêmica. Esse jogo, se você olhar do ponto de vista de justiça esportiva, equilíbrio das coisas, não tem cabimento nenhum essa rodada. Sim. Inteira. A próxima você está falando. Não tinha que acontecer. Não é só o jogo do Curitiba e do Flamengo. Perfeito. Mas está escrito, faz tempo e vai ter. Né? E todo mundo já sabia que ia ter, não é uma novidade para ninguém. CBF é uma porcaria, né, cara? Lixo, né? CBF lixo. Não tinha que ter essa rodada, cara. Sábado. Pelo amor de Deus, para que isso? O que custava jogar essa rodada para depois da Copa do Mundo? Fala para mim. Nada, né? Não custava nada. Quanto a hoje, o futebol tem essas coisas. Se você conversasse agora com um cara que não viu o jogo, o cara estava no cinema, ou ele olha agora, quanto foi? O Flamengo meteu 3 no Cusco. Ele olha a estatística, 14-1 chutes certos, defesas 11 do goleiro do Cusco, 1 do goleiro do Flamengo. Isso. E 70% de posse no Maracanã. Ele foi ótimo, né? Chocolate. Foi uma beleza. E não foi. Ao contrário, até os 35 minutos, estava todo mundo insatisfeito no Maracanã, até as substituições fazerem efeito, numa jogada maluca dentro da área. Maluca não, né? A bola bate e volta e tal, o Bruno Henrique consegue colocar para dentro. Aí tudo que o Cusco vinha fazendo com muita abnegação, ele perde, e o Flamengo consegue mais 2 gols. Que, óbvio, fazem justiça a diferença entre os times, mas ninguém imaginava no minuto 30, 32, que o jogo ia terminar 3-0. Só para reforçar seu argumento, primeiro tempo, 9 chutes a 3 do Flamengo. Durante o segundo tempo entram os jogadores, 18-1 em finalizações. Outra equipe. Esse é o desequilíbrio.
A gente tem os jogadores aí, depois na saída do gramado, temos Bruno Henrique, que fez gol, temos Paquetá, fez 2, né? Temos o Paquetá, que fez um gol também. Vamos ouvi-los. Tudo bem? Nada como uma despedida temporária do Flamengo. Boa, você entrou, enfim, fez o gol, o time venceu por 3-0. Quanto o Flamengo estava precisando desse resultado hoje? Cara, acho que vencer é sempre importante. A gente sabia que hoje a gente atingiria uma marca, talvez, não sei como ficou os outros jogos, da liderança de toda a competição, que faz a gente decidir os jogos do mata-mata em casa. Então isso é uma vantagem e a gente conquistou isso. Então muito, muito feliz pela vitória, pelo gol, e é isso. Voltar a fazer gol no Maracanã, Libertadores, o quanto mexe com você? Cara, é uma emoção sempre marcar com essa camiseta. As coisas têm acontecido bem, o time tem jogado bem. Apesar da derrota, a gente sabe da dificuldade que foi jogar com um jogador a menos. Mas a gente já virou a chave, já venceu hoje. E agora é descansar, sábado tem mais um jogo. Antes de pensar em Copa, mesmo estando fora, botar na torcida para que os companheiros façam um bom jogo e ganhem os 3 pontos. Obrigado, boa Copa. Bruno, a gente sempre fala assim, a geração 2019 segue colocando comida na mesa do Flamengo, né? Mais uma noite mágica de Libertadores, é um jogo que estava bem difícil. Cara, feliz pelo gol, pelo jogo. É claro que você jogar contra uma equipe que não tem pretensões nenhuma no campeonato é bem mais fácil para eles do que para nós. Porque a gente tem que impor o ritmo, temos que fazer as jogadas que a gente treina, finalizar, marcar, correr mais do que a gente corre para poder fazer os gols. E graças a Deus, no segundo tempo a gente foi feliz e fizemos os gols que a gente precisava para poder sair daqui com a vitória. Chega a 24 gols pela Libertadores, terceiro maior artilheiro. E agora também o Flamengo, líder, muito provavelmente vai conseguir essa liderança geral. O quanto é importante, desde 2019 você disputa a Libertadores, o quanto é importante, de repente, conseguir essa primeira colocação geral? Olha, acho que a importância é porque é o Flamengo que está ali na primeira colocação. A gente sabe que chegar em primeiro geral é muito difícil, mas o objetivo quando a gente começou a Libertadores lá em Cusco era fazer o máximo de ponto possível e até o primeiro geral, que já era uma situação que a gente já queria e imaginava no decorrer da Libertadores. E graças a Deus fizemos o máximo de pontos. Agora é secar esses outros times aí que estão perto da gente para que a gente consiga sagrar em primeiro geral. Valeu, Bruno. Agora segue para a Copa do Mundo, ainda tem mais um desafio para o Flamengo no sábado. O quanto aquele jogo do Palmeiras deu uma impactada hoje e o quanto hoje pode dar uma impactada no jogo contra o Coritiba? Era importante a gente dar uma resposta logo, independente de ser outra competição. É o mesmo grupo, é no nosso estádio, com a nossa gente. E é importante a gente manter essa sinergia, a gente demonstrar que o resultado de outro dia foi um resultado atípico pelas condições do jogo e que a gente está firme e forte na nossa trajetória. Obrigado, Danilo. Muito bem, Paulo Calçade conosco a partir de agora. Claro, o Calçade vai analisar esse jogo do Flamengo também. Vamos falar de alguns personagens. Hoje tivemos o Endrio no gol, né? Finalização de algo com relação ao Rossi. Vamos falar sobre isso também. Mas antes, Calçade, só trazer um pouco ali de quem está em loco, quem acompanhou esse jogo no estádio, falar um pouquinho de como foi esse clima. A gente está falando aqui de vaias antes, vaias no intervalo, torcedor ainda impactado com o que aconteceu no final de semana, o jogo que não desenrolava e depois, claro, o Flamengo com a cavalaria aí fazendo os 3 gols. Como é que foi esse caminhar aí da torcida junto com o time durante essa noite no Maracanã? Calçade, tudo bem? Antes do Calçade, quero pedir para você que tá na TV, cara, que é mais difícil, né? Dar o like, pega o seu controle, leva para cima, dá o like aí para ajudar a gente, inscreva-se no canal se você também não é inscrito aqui, valeu? E para você que tá no smartphone, no PC, no computador, cara, dá essa moral aí também. Fala aí, Calçade. Tudo bem, William? Olá para você que nos acompanha, para os nossos companheiros do Linha de Passe. A reação da torcida, totalmente esperada, aquilo que você já sabe que o Flamengo vai, né, encontrar. É um torcedor super exigente, que acredita, e nos últimos anos foi levado assim a acreditar que o Flamengo vai ganhar tudo, e nem sempre é assim que acontece. Para ganhar tudo tem que jogar, e jogar muito bem. A gente não pode esquecer que o mês de maio foi um mês complicado. Tem uma desclassificação de Copa do Brasil,
né? O Flamengo não chegou às oitavas de final da Copa do Brasil, perdeu para o Vitória. Esse é o primeiro grande impacto. O segundo é uma derrota no Maracanã para o Palmeiras, final de semana. Ah, mas a expulsão do Carrascal. É verdade. Porém, foi um Flamengo que, diante da expulsão, ao se encontrar com 10 contra 11, contra um grande rival e uma equipe que é muito bem treinada, ficou muito valentão no segundo tempo. Quer dizer, e vem Palmeiras, vem jogar, pode vir, você tem um jogador a mais. Então, a condução do Flamengo no mês de maio, a Ferrari do Flamengo, ela teve uma condução perigosa no mês de maio, né? E hoje isso estava acontecendo também, porque a alteração que vem para ganhar o jogo, as duas vieram só aos 25 minutos, quando entra o Paquetá e entra também o Samuel Lino, no lugar do Saúl e do De La Cruz. Ah, mas o Saúl vai ter que jogar no final de semana. Perfeito. Mas o De La Cruz não vai jogar no final de semana. O De La Cruz pode ser convocado, mas também o Flamengo pode saber, assim, a lista do Bielsa não saiu, o De La Cruz pode ficar no Flamengo. Pelo que o De La Cruz está jogando, não tem sentido o Bielsa levá-lo para a Copa do Mundo. Não faz o menor sentido. Mas também, se ele ficar e permanecer, Saúl e De La Cruz são um problema para o Flamengo, se essa for a saída para enfrentar o Coritiba. Não é um adversário fácil de ser enfrentado, ainda mais um adversário que fora de casa tem jogado muito bem, como frisou o Birner. Está num ótimo momento. Então, o Flamengo hoje, ele gerou algumas dúvidas para o final de semana. Mas eu entendo que o jogo, os 3 pontos, eram fundamentais. Por quê? O jogo de hoje, você não recupera. Se o Flamengo não tivesse vencido, ele poderia ter uma classificação que levaria para o mata-mata realizar alguns jogos fora de casa. Isso você não salvaria mais. Agora, nos pontos corridos, a equipe pode recuperar ainda, mas ela precisa ganhar do Coritiba também, e eu entendo isso. Agora, Samuel Lino é um cara importante, para o jogo do final de semana. Ele pode jogar com o Rossi, pode voltar ao gol. Vamos ver o que está pensando o Leonardo Jardim, mas pode ser Rossi, Royal, Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas. Tá bom, essa é a defesa. Everton Araújo e Saúl. Saúl não está ótimo, não está bem, não está razoável, mas talvez não tenha saída. Mas o Samuel Lino pode jogar preencher o meio de campo. Ele, no Atlético de Madrid, algumas vezes, ele jogava por dentro, assim, se deslocando para o meio de campo, e o Flamengo pode precisar de algumas adaptações para esse jogo. Com o Bruno... Eu tiraria, sem sombra de dúvidas, o Saúl do time, cara. Escalaria o Everton Araújo, Eric Pulgar, colocaria improvisado no meio campo, cara, o Luiz Araújo, ou então o Samuel Lino. Eu tiraria o Saúl fora. O Henrique, o Luiz Araújo também pode jogar por dentro no meio de campo, foi usado várias vezes num 4-2-3-1 como jogador centralizado da linha de 3. O Pedro é um cara que vai estar em campo. Bruno Henrique também é um jogador que decide, como decidiu hoje. Então, o jogo de hoje não deu certezas ao Leonardo Jardim em relação àquilo que ele deve fazer no final de semana. E ele tinha que ganhar e ganhou. Legal. O placar não mostra a dificuldade do jogo. Por quê? O Lino e o Paquetá resolveram um problema que era o jogo interno, o jogo pelo centro do campo. E no momento que o time adversário, o Cusco, ganhou um terceiro zagueiro. O Flamengo melhorou o jogo pelo centro e o Cusco ganhou o terceiro zagueiro. O terceiro zagueiro não foi notado e o Flamengo fez 3 gols. Você falou sobre incertezas para o final de semana e o Zupac, aqui no primeiro comentário dele, falou sobre os jogadores estão devendo. E eu acho que o Calçade deu um gancho muito bom, que é sobre a dupla Saúl e De La Cruz. E eu acho que o meio-campo que o Flamengo teve hoje e a dificuldade que esse meio-campo teve para jogar também ajuda a explicar o jogo ruim que o Flamengo fez até entrarem os jogadores mais qualificados. Porque, assim, para um jogo de ataque contra a defesa, que era o óbvio que a gente teria hoje, o meio-campo é fundamental, né? E o Flamengo tinha o Everton Araújo, que é muito bom jogador, mas não é um jogador que vai te criar muita coisa.
O Saúl, que é um jogador totalmente fora de ritmo, tecnicamente muito bom, mas totalmente fora de ritmo. E o De La Cruz jogando de Arrascaeta, jogando de 10, onde ele pode jogar, mas é onde ele menos jogou. E o De La Cruz, cara, quem viu o De La Cruz jogar no River Plate e vê o De La Cruz tentando fazer algo no Flamengo, é um pecado, assim, do talento que ele mostrava, do nível de intensidade que ele mostrava. E hoje eu vi o De La Cruz tentando muito, com muita iniciativa, mas a quantidade de erro de passe, dos passes que não conectavam o destinatário, que matavam o ataque do Flamengo, muito grande, muito grande. A trajetória do De La Cruz, que foi um jogador caro pro Flamengo. Tá. Tô vendo todo mundo falando que o De La Cruz jogou mal. Só que, cara, tem gente que jogou pior que ele, né? Por exemplo, o Ayrton Lucas. Nossa, o Ayrton Lucas apanha da bola em certos momentos, né? O Saúl, pelo amor de Deus, é o pior disparado. E o De La Cruz, ele participou bastante do jogo, cara, cobrando faltas, escanteios, errou alguns passes, normal, né? O cara quase nunca joga, né? Só que eu não acho que ele foi o pior do campo, não, do jogo, não. Na última temporada, pelas questões de joelho e a decorrente falta de ritmo, por essas lesões, para mim é um jogador hoje quase irrecuperável dentro do Flamengo. Acho que dificilmente a gente vai ver o De La Cruz entregar o que o Flamengo esperava que ele entregasse quando foi contratado. E aí esse meio-campo com esses 3 jogadores impediram o Flamengo de ter melhores conexões. O Flamengo até começou num ritmo forte o jogo, especialmente pelos lados, com o Royal na direita, com o Plata pela esquerda, muito agudos. Mas a hora que o jogo vinha por dentro, como bem lembrou o Calçade, o jogo morria. Então, assim, a gente reconhece o elenco do Flamengo como um elenco muito poderoso. Os nomes nos sugerem que são 2 times que poderiam ser titulares em qualquer lugar do Brasil. Mas especialmente nessas figuras de meio campo, por diferentes motivos, Saúl e De La Cruz hoje entregam menos na reposição do que os nomes sugerem. E a gente viu isso hoje em campo, porque o normal era, mesmo com o time reserva do Flamengo, o normal era o Flamengo ganhar tranquilo do Cusco. E o Flamengo não conseguiu ganhar tranquilo com o time reserva. E acho que passou muito pelo que o meio campo hoje não conseguiu entregar. Entendi. Ele tá comparando o De La Cruz com o De La Cruz do River Plate. Daí não tem comparação, né, irmão? Ele jogava muito no River, né? No Flamengo ele jogou um pouco quando veio e depois não jogou mais, né, cara? Você acha que tem muitas dúvidas para sábado, Gil? Não, eu acho que o Calçade mais ou menos trouxe uma escalação provável aí. O Pulgar, né, hoje entrou, não sei se... A entrada do Pulgar hoje me indica talvez a presença dele... E melhorou, né? Mas acho que melhorou menos pelo Pulgar do que pelas outras entradas, né? Acho que as entradas que fizeram diferença foram outras, né? A entrada do Pedro, do Samuel Lino, do Paquetá, principalmente, acho que essas 3. Não era para o Pulgar fazer muita diferença, mesmo até porque o Everton Araújo, para variar, estava bem no jogo. Mas é o que o Zupa falou, ele tem... não vou nem dizer que ele tem uma capacidade limitada de influenciar no jogo ofensivo. Não é a função dele, simplesmente assim. E ainda assim acertou a bola no travessão ali, a principal chance do primeiro tempo sai dos pés dele, está jogando muito bem. Até por isso não sei se o Pulgar entra ou não entra, mas assim, a gente está discutindo, e o André falou, né? São 10 ausências... E, obviamente, ausências pesadas, porque nós estamos falando de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo, a elite da elite do futebol mundial. Mas aí você olha, vou olhar só para o quarteto, para um possível quarteto ofensivo lá, com Luiz Araújo, com Bruno Henrique, com Samuel Lino, com Pedro. Olha o nível desses 4. Olha a qualidade que você tem desses 4. Então... Eu, sinceramente, não vejo, por mais que o Coritiba esteja jogando muito bem fora de casa... O Flamengo é favorito. É claro que o Flamengo é favorito, assim, independentemente... Ainda tem o Cebolinha que entrou no segundo tempo e eu acho que ele entrou bem, tá? Do que o Coritiba esteja fazendo, do que ele produz fora de casa, assim, a diferença técnica e o potencial técnico, mesmo para esse Flamengo esfacelado, porque acho que não é exagero usar esse termo, ela é muito grande. Agora... A gente sabe, e acho que o próprio torcedor do Flamengo se acostumou a ver ao longo de tantos anos. É um Flamengo que ganha muito, mas é um Flamengo que em muitas ocasiões não fez valer essa superioridade técnica em relação aos seus adversários. Mas assim, vai ser um time muito forte. É o que eu tô falando, parece que é uma terra arrasada. É o ponto do André, né? Nós vamos falar disso. O ideal para o Flamengo, com esse nível de desfalques para esse jogo,
era que o jogo contra o Curitiba não valesse tanto quanto vale, né? E esse é um dos dilemas do jogo. É um jogo que vale muito. Para o Palmeiras é uma rodada um pouco mais confortável pela vantagem que tem. São pontos inegociáveis para o Flamengo contra o Curitiba. Sabe porque vale muito, né? Vale muito porque o Flamengo não conseguiu, depois de abrir 2-0 contra o Vasco. Sim. Era a oportunidade. Sim. Nem me Tomou lembro 2-2. disso, cara. O empate com o Atlético Paranaense, acho que, né, na tua conjuntura, Fracão, fora de casa, colocado, o quê? né? Pelo amor de Deus. Isso aí. Meu Deus do céu, cara. Na hora que eu lembro desse jogo contra o Vasco, dá ódio, cara. Campanha. É isso aí. E no confronto direto com o Palmeiras aconteceu o que aconteceu. E aí o jogo contra o Curitiba, com esse monte de desfalque, vira um jogo muito importante, né? Caso, se a rodada for ruim para o Flamengo ainda tem um jogo a pagar, mas o Flamengo pode ficar 55 dias administrando que está 10 pontos atrás do Palmeiras, né? Então, assim, é um jogo que cresce muito. E aí, gostaram do vídeo? Gostaram do corte? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vamos lá, galera, atuações do Flamengo. Bruno Henrique, Plata e Paquetá são os melhores em vitória do Mengão. Flamengo 3, Cusco 0. Vamos ver aqui as notas, hein? Andreu, 7.5, o público gostou. Aí, galera, ó, foi bem, cara, foi bem. Na única vez que foi exigido, fez boa defesa, né? Em chute rasteiro de Nicolás Silva, no canto, ainda no primeiro tempo. Defesaça, hein? Emerson Royal, 6.2. Danilo 7.1, Vitão 7, é veloz, hein? Tem velocidade, hein, cara? Fez um bom jogo. Ayrton Lucas 6, Everton Araújo 7.6, Pedro 7.5, Saul 5.6, Lucas Paquetá 8.1, De La Cruz 6.2, tá vendo? Nem jogou tão mal assim. A nota do GE é 6 e a nota do público 6. Eu também achei que ele nem jogou tão mal assim, igual o pessoal da ESPN estava falando, né? Samuel Lino entrou muito bem, 7.2. Plata jogou muito, 8.7. Bruno Henrique marcou 2 vezes, 9.2. Melhor em campo, né? Everton Cebolinha, 6.7. Entrou bem, viu? Que eu falei que entrou bem. Luiz Araújo, 5.3. Eric Pulgar, 6.6. Jardim, 6.1. O Jardim, cara, ele demora demais para substituir. Eu acho que ele poderia ter mexido no intervalo do jogo. Meu, para que deixar o Paquetá no banco e entrar só aos 25 minutos do segundo tempo? Para quê? Se o Paquetá amanhã vai se apresentar na seleção brasileira. Fala para mim. Teria que ter entrado no começo do jogo ou no intervalo do jogo. É o que eu acho, tá? Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu, fui, é nóis.